A graça e a paz do Senhor, queridas mulheres IBS. Louvado seja Deus, porque estamos aqui. Como a gente estava conversando, tantas gostariam de ter esse privilégio, não é? E estão impossibilitadas. Sejam muito bem-vindas, todas vocês que estão aqui. Vocês também que estão cultuando junto conosco através do nosso canal do YouTube. Deus abençoe sua vida. Vamos ter uma tarde muito abençoada. Eu tenho certeza que Deus já tem algo preparado para o seu coração. Fique aí ligadinha com o Senhor, porque aqui nós também vamos estar. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Eu quero pedir a Kelly que ela faça essa oração para iniciar o culto, já agradecendo a Deus por este privilégio, entregando a Ele todo este momento juntas. Amém? Santo e maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, por este dia. Te agradecemos, ó Deus, por esta tarde, por estarmos aqui reunidos em teu nome, para glorificar e bendizer a Ti, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito, e até aquilo mesmo, Senhor, que não aconteceu, porque é propósito teu, e a tua palavra diz que todas as coisas contribuem para a vida daqueles que amam ao Senhor. E nós sabemos que quando entregamos as nossas vidas em tuas mãos, os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas vontades, a tua sobrepõe as nossas, e nós queremos te louvar, porque as tuas decisões são as melhores. A tua abertura de porta, a tua resposta sempre é a melhor. Por isso que nos reunimos nesta tarde para te louvar, te bendizer, te exaltar, orar o teu nome, suplicando por todos os pedidos daqueles que aqui estiverem. Ó Deus, em nome de Jesus, fica conosco, não nos deixes só. Prepare os nossos corações para receber a tua palavra, que o nosso coração seja sempre uma terra fértil, para que nós venhamos a olhar para dentro de nós e saber que o Senhor está ouvindo os nossos clamores, aquilo que a gente precisa mudar. E nós vamos dizer ao Pai, e tenhamos ouvidos atentos à tua voz, para mudar aquilo que precisamos mudar. Fique conosco, Jesus. Esta oração que eu te faço nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Eu quero já te convidar para a nossa leitura bíblica dessa tarde. Se encontra no livro de Romanos, o capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Vamos ler os versículos 26 ao 28. Amém? Podemos ler? E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Ai de nós, se não fosse o Espírito Santo de Deus a interceder por nós. Não é verdade? Até porque tem muitas vezes que a gente nem consegue falar, não é? A gente está passando por tantas lutas que o nosso Deus, que sonda o nosso coração, é quem consegue extrair da nossa alma as nossas necessidades. E o Espírito Santo, ele intercede por você de acordo com a vontade de Deus. Está bem claro aqui na palavra, não é? De acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E é muito melhor do que a nossa. Porque se Deus fosse fazer tudo aquilo que a gente pede, estaríamos perdidos. Porque a gente vê o hoje e o Senhor, ele já sabe do amanhã. Amém?
Vamos louvar ao Senhor, porque é muito bom estarmos aqui. É muito bom estarmos aqui para louvar a Deus. Solte sua voz. O Senhor está aqui. Ele quer te ouvir. A gratidão do seu coração por estar aqui nesta tarde. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito unidas. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Do início, bom estarmos aqui. Que pena que vocês não podem nos ouvir daí. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Tem um coral lindo aqui, viu, gente? Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Vem nos abençoar, Senhor. Deus, recebe, Jesus, esta oração. Que sejamos mulheres fortes, unidas, porque a nossa união está firmada em Ti. Venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Oh, glória a Deus. É isso que nós precisamos pedir todos os dias ao Senhor. Que esta união nunca acabe, porque juntas, unidas em oração, nós somos mais fortes. É uma segurando a outra, né? Quando uma está tristinha, a outra: oi, amiga, como você está? O que está fazendo? E nós temos vivido isso no nosso meio. E que isso possa crescer cada dia mais no amor de Deus. Amém? Eu quero já convidar a Lúcia, que ela vai louvar o Senhor.
trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Amém. Oi, som. O Senhor falou, está falado, né? Qual é o nosso trabalho? É descansar nele. Descansar é difícil, né? Porque descansar requer esperar. Mas não temos outra alternativa. É descansar e confiar no Senhor. Amém? O Espírito Santo já falando conosco nessa tarde. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Louvamos a Ele por isso. Vamos fazer o nosso primeiro momento de oração. Vamos estar orando por todas as famílias aqui da IBS, os nossos parentes e amigos, não é? Porque muitas vezes eles correm a nós para pedir oração, não é? Porque eles sabem o Deus a quem nós cremos e a quem nós servimos. Vamos estar orando pelos enfermos. Vamos estar orando pelas famílias que estão enlutadas, que perderam os seus entes queridos por diversos tipos de enfermidades. Vamos também estar orando, irmãos, por pessoas que, por conta dessa pandemia ou não, perderam seus empregos, não é? Estão passando por momentos difíceis na área financeira também. Vamos apresentar ao Senhor, porque Ele é o Deus rico, dono da prata e do ouro. E Ele pode dar um novo rumo para essas pessoas. Nós cremos fielmente nisso. Vamos ficar de pé. Eu quero pedir à irmã Mauriceia que faça a oração pelas famílias, incluindo os casamentos, os casais, pelos enfermos e também pelas famílias que estão enlutadas. E eu quero pedir à irmã Jaqueline para que ela possa estar orando pelas pessoas que estão com dificuldade financeira, para que o Senhor possa suprir, que o Senhor possa agir na vontade dEle. Amém?
Amém. Vocês podem sentar. E eu quero convidar a irmã Odileide. Nossa tarde hoje está recheada. Também vai louvar o Senhor. E para a gente ver que Deus age como Ele quer, não é? Ele nos surpreende. Volta e diz a Ele que Ele vai trabalhar. É aqui que eu quero que eles fiquem. Aí eu disse a Ele, glorifique meu irmão. Amém. Bote o joelho na terra e diga que Deus é grande. Foi esse Deus que Ele tinha dito a você que não tinha emprego para você. Mas Deus é aquele que fica, ó, vai, faz. E ai de tu se tu não fizer. Amém, amém. Glória a Deus pela sua bênção, irmã Mauriceia. A paz do Senhor, irmãos. De tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi. Mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, por isso estou feliz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa
já fiz. Amém, glória a Deus. Quantas pessoas a gente escuta às vezes falar, né? Quanto tempo eu perdi? Ai, meu Deus, se eu tivesse te conhecido bem antes. Porque realmente é a melhor coisa. É conhecer ao nosso Deus e servi-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dar oportunidade para quem quiser fazer um agradecimento ao Senhor, ou tiver algum pedido de oração específico que queira compartilhar com a gente, vocês estão com a oportunidade. Irmã Mauricéia já fez um agradecimento a Deus, né? Kelly? Alô? Alô? Tá? Graça e paz, igreja. Eu gostaria de pedir oração por duas pessoas que eu estou evangelizando, né, assim. E Deus tem me feito lembrar dela durante várias horas do dia. E eu gostaria de pedir às irmãs que orassem por elas. Eu as trouxe domingo para a igreja, né? E eu já vinha falando com elas. E eu gostaria que as irmãs realmente orassem. É uma questão de libertação mesmo, de cativeiro, de muito tempo servindo ao inimigo, né? E eu gostaria muito que o Senhor a libertasse. Eu estou vendo gradativamente isso acontecer. Mas peço que os irmãos também orem por mim, para que o Senhor me dê sabedoria ao falar, ao tratar, né? E também estudar a palavra com ela. Agora à tarde eu fui saindo, acho que ela pensou que eu ia para lá hoje à tarde, né? Que eu tinha dito que a semana eu iria ficar um dia de tarde com elas para ler a palavra e tudo. Dei uma Bíblia de presente a elas. E quando ela passou uma mensagem para mim, agora já na hora de eu sair, eu disse: olha, amanhã à tarde eu estou indo na sua casa, porque agora eu estou indo lá no culto, né? E ela disse: ah, tá ótimo, venha mesmo. Eu acho que ela mandou até a mensagem para me lembrar, né? Mas eu estava lembrada. Então eu peço aos irmãos que orem. O nome dela é Cristina e a sua filha é Rafaela. Tá? Orem por ela e orem por mim, para que o Senhor possa me dar sabedoria, conhecimento na palavra dele, para que eu possa levar esse evangelho, não só a elas, mas a todas as pessoas que surgirem no meu caminho, né? Às vezes não é você que traz a pessoa para Deus, é o Senhor que os resgata. Nós somos aquele um lavrador que joga a semente, né? E Deus vai lá e resgata aquelas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém. Nossa querida Jaqueline também vai adorar ao Senhor. Usado em tuas mãos. Quero ser uma árvore para frutos produzir. Quero ser o sal da terra e a luz para iluminar. Quero ver libertação atuar neste lugar.
assim: quero ser um instrumento, quero ser usado em tuas mãos, quero ser uma árvore para frutos produzir, quero ser o sal da terra e a luz para iluminar, quero ver libertação atuar neste lugar. Cante assim: então começa na minha vida, eis-me aqui, Senhor, vem atuar. Toma o vaso, quebra e molda, sou teu servo, eis-me aqui, Santo Espírito, vem encher-me, faz a obra, eis-me aqui, Santo Espírito, vem encher-me, faz a obra, eis-me aqui, Senhor. Glória a Deus, que louvor lindo. Esse é o desejo do nosso coração. Sermos mulheres cheias do Espírito Santo de Deus. Porque quando nós somos cheias do Espírito Santo, em nós não há lugar para fofoca, não há lugar para contendas. Porque somos totalmente tomadas pelo poder de Deus. Eu quero já convidar nossa querida Erli, que nos dá a alegria de ministrar a palavra do Senhor aos nossos corações nessa tarde. Aqui pode ficar sem isso aqui, né? Paz do Senhor, irmãs. Amém. Depois de tantos e tantos anos, né? Na verdade, hoje a gente não vai ter um estudo. A gente vai compartilhar um versículo que Deus me mostrou, não é? Então, eu queria perguntar para vocês hoje, para ver se somos parecidas um pouquinho, né? Se eu perguntasse hoje aqui para vocês, não precisa responder, mas só levanta a mão para eu saber. Todo mundo tem um projeto de vida, certo? Todo mundo, eu acho que cada um, certo? Tem alguma coisa que gostaria de fazer, mas não se sente capaz de fazer. Não é? Vou usar um exemplo meu. Deixe-me ver. Ser uma eloquente oradora. Não é? Isso aqui dentro, tá? Eu queria ser assim, mas eu não sou. Não é? Então, é um sonho possível? Pode ser. Mas aí vai depender da vontade de Deus. Então, eu queria que você levantasse a mão só, dizendo, tem alguma coisa dentro de você que você tem uma grande vontade de fazer, mas por algum motivo ela está abafadinha? Que você não se sente capaz, ou às vezes a gente até se preocupa com o que as outras pessoas vão falar, não é? Como o que vão falar da gente. Não é isso? Então eu queria que vocês hoje nós vamos compartilhar. E tem algum professor de português aqui? Auriceia, Rose.
Eu não sei o significado da palavra verbo. Alguém podia me dizer o que significa verbo? Verbo. Amor? Verbo. Um verbo numa frase. O que significa? Não, file no Google. Eu filei no Google. Aí o Google, ele diz que verbo é uma palavra que indica ação, movimento, estado ou fenômeno meteorológico. Mas aí, não é? Então, ele indica ação. Hoje, tem alguns verbos que nós vamos compartilhar, certo? E que eu queria compartilhar com vocês, que isso que eu vou compartilhar com vocês mexeu muito comigo. Então, eu queria que vocês ficassem sabendo disso. Vamos ler em Provérbios 16:3, só um pequeno versículo. Provérbios 16:3. E eu creio que todos os louvores, os compartilhar aqui, está dentro disso aí que a gente vai falar. Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Ele diz o seguinte: se você tiver uma versão diferente, você compartilha com a gente, tá certo? Deixa eu ver aqui que eu tenho uma versão na Bíblia na linguagem de hoje, que às vezes é até mais fácil de você compreender, não é? Provérbios 16:3. Só mais um pouco. Está diferente, Mauricéia? Exato. No meu tem: confia no Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. A mesma coisa. E na linguagem de hoje tem: peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Nesse versículo, ele fala literalmente assim, no hebraico, que eu dei uma pesquisada. É como se eu ia trazer uma pedra que eu tenho em casa, muito pesada. Mas aí, para trazer de lá para cá, não ia ser legal. Então, imagina você com essa caixa de som, certo? Então, você está com essa caixa de som, você tem que levar ela lá para trás e você está sozinha na igreja. Não pode arrastar, certo? Ela tem que ser suspensa. Ela é pesada. Dá para ir? Dá. Mas é difícil. Você vai ficar cheio de dores depois, não é? Aí, eis que chega Bruno. Aí, Bruno, mais fortão, não é? E aí, você disse assim: Bruno, por favor, carrega essa caixa de som para mim lá para trás, porque eu vou fazer um trabalho e ela precisa estar lá atrás. Então, vocês já ouviram falar de uma brincadeira chamada batata quente? Já? É uma brincadeira que as crianças ficam e você vai passando uma coisa até quando a música parar, não é? Então, quem tiver com a batata quente ou o objeto na mão, não é, representando a batata, vai responder uma pergunta. Então, você rolou o seu problema, passou a batata quente para Bruno, no caso do nosso exemplo. Então, literalmente nesse versículo, ele está dizendo assim: joga a batata quente para o Senhor teu Deus. Na linguagem popular, não é isso que diz a Bíblia. Não é? Rola para o Senhor o teu problema. Encaminhe, nosso primeiro verbo, encaminhe todas as suas preocupações a Deus. Ô, irmãs, como é difícil isso. Porque, como mulher, estou falando de mim, é muito difícil. Você sempre quer tomar as rédeas, você sempre quer resolver, você sempre acha que pode fazer as coisas. E vou ser sincera para vocês, muitas vezes a gente age, mas a gente não orou, a gente não entregou.
Então, outro verbo, dependa da providência e a graça de Deus para obter essa assistência que você precisa. Ficaria tão mais fácil se realmente, de coração, a gente colocasse e dependesse totalmente do Senhor. Porque muitas vezes a gente fala, não, eu dependo, eu já entreguei nas mãos do Senhor, mas intimamente não está entregue totalmente, não é? Eu até falei uma vez com o Bruno, que eu disse assim, eu tenho certeza, parece que foi Bruno e Nicole, eu falei não, Bruno e Nicole não, Davi e Nicole. Aí eu disse assim, eu tenho certeza, se Davi estivesse no alto de uma escada e Bruno dissesse assim, Davi, pula aí que eu te seguro. Davi ia fechar o olho e ia pular. Aí até Rose diz assim, eu acho que é mais Nicole ia fazer isso. Não é? Mulher é muito impulsiva também, né? Às vezes a gente nem pensa. Então, eu queria agora que 3 pessoas abrissem, dentro disso que a gente falou de encaminhar e depender, Provérbios 16:1, já está até aberto aí, né? Salmo 37:3. Salmo 37:3. E Mateus 6:25. Mateus 6:25. Provérbios 16:1. Exatamente. Salmo 37:3. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Amém. Mateus 6:25. Amém. Encaminhe, irmãs. Dependa. Esses versículos falam da dependência para você entregar, que o Senhor vai providenciar. Tudo. Qualquer detalhe. Certa vez, eu estava numa parada de ônibus e o ônibus demorou muito, mas muito. E eu chorei de desespero, porque o ônibus não estava vindo. E eu orei, eu disse assim, Senhor, por favor, manda um ônibus. Está ficando escuro, aqui não é muito legal de ficar sozinha, e eu estava só na parada. E não demorou pouco, e o ônibus apareceu. Compartilhando isso com uma irmã de outra igreja, e ela disse assim, por que você fez essa oração tão boa? Ela disse, você não acha que Deus tem mais o que se preocupar de que em providenciar um ônibus? E eu disse, não, eu acho que Ele providencia ou um ônibus, um avião, um helicóptero, o quê? Então, Ele pode fazer coisas grandes e coisas pequenininhas também. Não é? Então, às vezes, a gente não fica dependente de Deus, porque acha que é tão bobo o que a gente sente, aquele sentimento que a gente tem, aquele projeto que a gente tem aqui dentro, e que a gente não tem coragem de dar o primeiro passo, que tem tanta coisa para o Senhor se preocupar, por que Ele vai se preocupar com isso? Mas Ele se preocupa. Vamos ver lá em Esther, Rainha Esther. Esther 4. Esther 4. Do 14 até o 17. Antes de a gente ler, eu queria que você tentasse fechar os seus olhos e pensasse assim,
aquilo que eu te perguntei, qual o seu projeto, o que é que você gostaria de fazer e que você não está com coragem de fazer, você não está com coragem de dar o primeiro passo. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é: ordene, se organize, certo? O Senhor, nosso Deus, Ele é um Deus organizado, certo? Vamos ver o que é que aconteceu com Esté, capítulo 4, do verso 14 ao 17. Então, 16 e 17. Vocês sabem a história de Esté, né? Ela era uma judia, certo? E ela foi escolhida para ser uma das mulheres do rei. E ela era muito bonita, certo? Então, ela viu que armaram contra o povo judeu e que todos iriam perecer, inclusive ela. Não é isso? Então, ela se organizou. Então, uma pessoa deu uma puxada, você vai ter que falar. Você tem que abrir a boca. Não é? Então, ela, organizadamente, ela disse: olha, você peça para fulano fazer isso, peça para ciclano jejuar, eu aqui farei o mesmo. Então, ela se preparou, ela confiou no Senhor e ela se organizou, se preparou. Então, nós temos que saber realmente orar e dizer: Senhor, esse projeto que está no meu coração, isso é da tua vontade? Se for da tua vontade, então move em mim para que eu possa começar. Mas não só isso, Senhor. Me ajuda a continuar. Porque às vezes muitas coisas podem não dar certo no começo. E às vezes, eu acho que sempre a gente cresce com o sofrimento. Não é? Mauricéia compartilhou uma bênção desse conhecido dela, mas quanto ele não aprendeu nesse período que ele estava sem emprego? A dependência do Senhor, a confiança. Quantas eu não vejo, tem as partes ruins desses problemas de saúde que estão acontecendo, mas tem as partes boas. Quantas pessoas não cresceram tanto espiritualmente, quantas não se voltaram mais para Cristo? Não é? Então, sofreram, sim, perderam entes, perderam. Isso é muito doloroso. Mas quantos outros não estão crescendo ainda? Não é? E outra coisa, comece, continue e, Senhor Jesus, me ajuda a terminar. Concluir. Se for da tua vontade, não a minha, certo? Tudo em nome de Jesus, me ajuda. Vamos fazer uma agilidadezinha bíblica. Quem consegue encontrar Provérbios 20 e 18? Provérbios 20 e 18. Pode ler. Aqui nesse versículo, eu peguei essa parte A. Cada pensamento com conselho se confirma.
Eu não lembro do versículo, se alguém lembrar, na multidão de pessoas, está a sabedoria, e fala alguma coisa sobre o conselho. Então, gente, vamos se ajuntar, vamos procurar pessoas tementes a Deus. Tem o pastor da nossa igreja, tem o irmão Bruno, tem tantos homens sábios, tem o irmão Alexandre, que a gente pode tirar. Tem a irmã Rose na área das mulheres, não é? Tem a irmã Ruth também na área das crianças. Tem a irmã Carla. Mas principalmente o nosso alvo, que seja o nosso conselheiro, o Senhor Jesus. Ele não está aqui presente, mas Ele está aqui na sua palavra. Ele está aqui através do Espírito Santo dentro do seu coração. Então, tudo que vamos fazer, temos que fazer em nome do Senhor Jesus. Pergunte. Os nossos pensamentos estabelecidos são do agrado de Deus? O que você quer é do agrado de Deus? Se for, confie. Todas as nossas ações e preocupações têm que ser totalmente dependentes da providência do Senhor. Eu garanto a vocês, se os seus planos, que estão aí no seu coraçãozinho, estão nos planos de Deus, porque você sabe que já está tudo predeterminado. Então, o Senhor quer que você faça com excelência. Para fazer com excelência, requer trabalho. Requer sofrimento às vezes. Porque quando você quer fazer uma coisa boa, perfeita, você tem que ralar. Vou usar um nome aqui, Lorena. Para a Lorena fazer doces gostosos, ela tem que fazer várias experiências, vários cursos. E isso não é barato. Então, para Bruno, não é? Ter um bom conhecimento da palavra de Deus, mas ainda, ele tem que se preparar. Ele tem que estudar. E isso requer sofrimentos. Não é? Não pode sofrimentos ruins, mas requer renúncias, não é? Deixar de brincar um pouco com seus filhos, deixar de dar uma assistência a Rose, porque ele precisa estudar, certo? Não é fácil. Mas se você quer honrar e glorificar o Senhor com excelência, para o Senhor sempre o melhor, gente. O melhor. E de coração. De coração. Vamos ler Provérbios 19, 21. Estou muito em Provérbios hoje, né? Provérbios 19, 21 diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Então, gente, se o seu propósito que está no seu coração, a sua vontade, se o que você queria, o seu projeto, está nos planos de Deus, vai acontecer. Então, para isso, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que buscar, só verbos, só ações. Então, você tem que, eu creio assim, você tem que entregar, falar com o Senhor primeiro. Senhor, eu tenho isso no meu coração. É isso que o Senhor quer para a minha vida? Peça ajuda diariamente ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele não dorme. Devemos orar sempre, sempre. Ah, mas eu não posso estar sempre na igreja. Em qualquer lugar. Na cozinha, lavando os pratos, não é? Dando a comida para uma criança. Dentro de um ônibus. Em outros lugares que a gente não pode nem falar aqui assim, não é? Mas a gente pode orar também, sempre interceder em oração. Se humilhar. Se humilhar. Hoje eu escutei uma frase de um pastor que eu achei, eu não sei, eu posso estar errada, e Bruno depois, ele vai dizer, o pastor também,
ele disse assim: estou fazendo hoje 46 anos de ministério. Eu ganhei muitas almas para Cristo. E quando eu escutei isso, eu estava lavando os pratos assim, eu ganhei muitas almas para Cristo? Eu achei estranho. Não é? Eu acho que ele deveria ter usado de uma outra forma. Porque eu creio que esse é um trabalho do Espírito Santo de Deus. Posso estar errada, mas depois vocês compartilham comigo e aí a gente pode até falar aqui no YouTube e tudo mais. Então eu creio que a gente não deve confiar na nossa própria força. Nunca. A gente não deve ser arrogante e nem deve ser orgulhosa. Por mais conhecimento que a gente tenha, a gente não deve ser isso, orgulhosa e arrogante. E devemos sempre, sempre dar toda a glória a Deus. Ele é quem nos capacita. Ele é quem nos usa. Rose, quando vem aqui na frente e ela louva, a voz linda, certo? Lúcia, quando vem aqui na frente e ela louva, Odileide, qualquer uma outra pessoa, eles não são arrogantes. Não devemos ser arrogantes. Porque o que somos, o que queremos ser, o que vamos ser, só depende do Senhor Jesus. É Ele que transforma a gente. É Ele que capacita. A gente não é nada. Então, todo o seu projeto, o que você deseja no seu coração, comece. Dê o primeiro passo. Quem já foi a um psicólogo, não é? Sabe. Ele diz assim, é uma frase que sempre me marcou, não é? Quando eu tive um contato com um psicólogo. Ele disse assim, um passo de cada vez. Não é? E com cuidado. Porque você pode estar subindo a escada, você está num tratamento, você subiu 3 degraus e cai uma pena e você desaba dos 3 degraus. Então você tem que estar muito seguro do que você vai começar. Para você estar seguro, como a gente viu, o Senhor tem que estar à frente disso. E esse propósito que você tem no coração tem que estar no propósito dele primeiro, na vida dele, na vontade dele para a gente. Não é a gente, não somos nada, não tem a gente. Mulheres de Deus, homens de Deus, eles têm o Senhor Jesus dentro dele, sempre na direção. Não é a gente que fala, não é a gente que escuta, não é a gente que vê, é o Senhor Jesus, só Ele. Queria deixar para vocês aqui o último provérbio, 21, 31. Ele diz o seguinte, eu vou ler. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas de quem vem a vitória? Do Senhor. Certo? Então, se você tem algum projeto dentro de você, se você tem algum desejo, coloca nas mãos do Senhor primeiro. Ele vai te responder se está nos planos dele. Se está nos planos dele, ele vai te capacitar e você vai se preparar. Você se preparando, de acordo, seguindo a vontade dele, a vitória virá em nome de Jesus. Não por você, certo? Não porque você é tão boa que você consegue tudo que colocar nas suas mãos para fazer, você faz. Se o Senhor quiser, se Ele quiser, Ele simplesmente não viu o vírus, não é? Quem iria imaginar que o mundo iria parar por 4 meses? Não é isso? Só o Senhor é que pode nos dar a vitória. E a gente tem que entregar totalmente as nossas vontades a Ele. Que o Senhor possa nos abençoar ricamente durante essa tarde. E aproveitando a oportunidade que estou aqui, não vamos esquecer de orar por Antônio e Marlene, que são os conhecidos de Antônia,
certo? O Antônio, eu creio que é Antônio o nome dele, vai fazer uma cirurgia cardíaca essa semana. E também pelo irmão de Gisele. Desculpa, ela é membro aqui dessa igreja e o irmão de Gisele, ela foi encaminhado para a UTI, não é? Então, por consequência, também vamos orar pela mãe de Gisele, porque uma vez quando a gente vê um filho, não é, sofrendo, até pode ser com uma unha encravada, a gente sofre junto. Imagina, pegando esse gancho aí, imagina o Senhor Jesus. Não é? Imagina como ele sofre quando vê que a gente está sofrendo. E até quando a gente está, sabe aquelas coisas de cavalo, que bota assim para o cavalo não olhar de lado? Cabresto? Pronto. Então, às vezes a gente está assim. Vamos tirar isso. Vamos deixar o Senhor cuidar das nossas vidas. Vamos deixar Ele nos orientar de coração. Que o Senhor nos abençoe. Rose. Glória a Deus. Que palavra tão abençoada. É aquele tipo de palavra que vai lá, né? Para nos confrontar. Para gerar no nosso coração atitude. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, Erli. Muito obrigada por ter atendido o nosso convite. Lorena pediu para dar uma palavrinha rapidinho. O Senhor a incomodou. E ela tem algo para compartilhar com a gente. A graça e a paz, irmãos. Quando Rose falou para que alguém tinha algum testemunho, eu disse, não, isso foi besteira. Não vou compartilhar, não. E aí, depois da palavra de Erli, do testemunho, de tudo que aconteceu aqui hoje, eu vi a necessidade. Ontem eu perguntei no grupo para vocês sobre ótica, né, para ver a questão de óculos. E aí, hoje de manhã, bem cedinho, eu fui com a minha amiga ver a questão do óculos dela. Fui lá na cidade mesmo. E aí, eu sempre, antes de sair, para pegar o ônibus, eu olho no Citabois, aplicativo, né, para ver o tempo do ônibus, para não ficar muito tempo na parada. E aí, como já ia passar o ônibus, eu disse, poxa, tem que esperar agora, não dá tempo de eu chegar em 3 minutos na parada. Aí fiquei sentada esperando o próximo para não ir para a parada. E aí eu me lembrei, eu disse, meu óculos estava quebrado há muito tempo, eu disse, vou levar o meu, né, vai que alguma pessoa lá consegue ajeitar, tal, não sei o quê. Aí depois eu disse, eita, estou sem dinheiro nenhum. E normalmente eu não gosto de sair com dinheiro, porque às vezes estou imprevisto. Aí eu peguei, aí tinha 20, tinha 10, eu peguei 10. Aí botei na bolsa. E fui-me embora. A gente resolveu lá as coisas dela, tudo, fez tudo. E aí eu disse, vamos embora para casa, que ela ia ficar esperando e eu precisava voltar para fazer a entrega. Aí o menino, eu falei, né, do meu óculos, mostrei lá ela disse, tem um menino aqui perto que ajeita, faz conserto de óculos, essas coisas assim. Esse teu é só um parafuso, é besteira. Aí eu fui, levei para ele lá, aí ele disse, é só um parafuso, mas quebrou aqui, enferrujou, não sei o que, ajeitou. Aí disse, moço, quanto é que dá? E já dei o coração na mão, né? Aí ele, R$10, eu... Então, assim, o que eu queria resumir, eu resumi a história, mas o Senhor me incomodou para eu levar o óculos. E aí, assim, não é que, quando Erli falou a questão da oração, o meu questionamento veio agora na reflexão, que o cuidado com o que a gente pede. Cuidado mesmo, não só as coisas que a gente pede, que é muito mais além, né? Como as pequenas coisas, porque as pequenas coisas Ele faz sim, sempre fez, né? A gente é que às vezes não consegue enxergar. E aí era isso que eu queria compartilhar, assim, não só pedir, mas pedir e ter fé e já agir como se já tivesse recebido. Isso é fé. E hoje eu consegui ver isso nitidamente, porque Ele não só falou, como eu disse, meu Deus do céu, vou levar. Tá, vou levar. Botei. E fui na fé, e eu disse, amiga, vim acreditando que eu já estava pensando, eu voltando com óculos no rosto. Porque óculos de sol, e meu estava sem muito sol, meu olho fica ardendo. Enfim, Deus é maravilhoso, né? Amém. Amém. Glória a Deus. Tudo é importante, por isso que eu falo aqui, né?
Às vezes você até tem o desejo, eu vou fazer um agradecimento, tal. Mas aquilo é tão simples. Nunca é simples. Deus sempre tem uma palavra específica para alguém através da sua vida, através de um louvor, através de um versículo que durante o dia Deus falou ao seu coração e pode ser bênção na vida da nossa irmã também. Amém? Somos todas unidas, é que as coisas acontecem. Vamos ficar de pé, vamos fazer um momento de intercessão por esses pedidos que Erli apresentou aqui, pelos pedidos que foram feitos no nosso grupo. No grupo das mulheres, no grupo da nossa igreja. O pedido também que está aí no teu coração. Você que está nos assistindo e cultuando conosco. Se você tem algo, apresente nesse momento ao Senhor. Ele está aqui, mas Ele também está aí com você. E de acordo com a vontade dEle, o Espírito Santo, através do nome de Jesus Cristo, o Senhor vai agir. Amém? Bruno, vem fazer essa oração. Com essa oração nós também estaremos nos despedindo. Louvamos a Deus pela vida de vocês que estão aqui e até terça que vem, em nome de Jesus. Vamos orar? Feche teus olhos. Senhor Deus, nós estamos aqui em Tua presença e, em primeiro lugar, queremos Te agradecer por mais uma tarde, por mais um momento maravilhoso, por mais uma rica porção da Tua palavra ministrada pela nossa irmã Erli, que com certeza foi edificante para nossas vidas, Senhor. Senhor Deus, nós Te agradecemos por cada irmã que se dispôs a vir aqui e dedicar esse momento para buscar o Senhor, para Te adorar em comunhão. Pai, nós colocamos perante o Senhor cada pedido de oração que foi feito através das redes sociais, do grupo do WhatsApp, através de maneiras pessoais, a Rose, a Erli, a qualquer outra irmã aqui presente. Os pedidos que a irmã Erli colocou aqui, eu lembro um deles que é sobre a saúde do irmão da Gisele, que se encontra agora internado na UTI. Deus, visita os enfermos, todos da nossa congregação, familiares, conhecidos, que o Senhor possa, através do Teu grande poder e da Tua imensa vontade de querer mudar a nossa vida, de querer nos curar, age, Deus, na vida dessas pessoas, com libertação, com cura, com restauração, com transformação e, acima de tudo, com salvação, Senhor. Deus, pedidos sobre a área financeira, emocional, espiritual, familiar, qualquer área, todas as áreas, todos os pedidos nós te apresentamos agora. É certo que eu não sei de todos e ninguém aqui sabe de todos, mas o Senhor, desde o primeiro momento que foi proclamado, que foi falado, que foi escrito, que foi digitado, o Senhor já sabia. E conforme a Tua vontade, Deus, a Tua vontade que é soberana, atende as nossas orações. Nós oramos a Ti, Te agradecemos por mais um momento, por mais um culto. Leva-nos em paz para os nossos lares, em segurança, e traz-nos de volta aqui amanhã no culto de oração, domingo no culto de adoração e na próxima terça-feira também, para continuar buscando, adorando, orando em comunhão ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.